Na Bússola Executiva, a gente entrevista Alberto Griselli, que é o CEO da TIM. Alberto, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Alberto, a TIM tem a maior cobertura 5G em cidades. Como é que o 5G chega para mudar esse setor? O que importa para o cliente é que tenha algo na mão que funciona, que pega bem. Então, com 5G, nós estamos melhorando esse nosso posicionamento nesse tema de qualidade do serviço. Bom, a gente está falando de um país desigual como o Brasil. Tem gente que mora em vários cantos, né? Um país muito grande, muito vasto, que não tem nem acesso à internet. Como fazer o 5G chegar até esses locais? 5G começa nas grandes capitais e aí vai se espalhando para o resto do Brasil. É um processo, um ciclo tecnológico, um processo relativamente longo para os investimentos necessários. Alberto, você é italiano. Como é que é para um italiano assumir um cargo, né, o cargo mais alto, né, o CEO de uma empresa como a TIM? Os meus filhos nasceram aqui, então são cariocas, são brasileiros. A minha esposa é sueca, então nós somos uma família que tem uma certa diversidade já em casa. Então, enfim, para mim, trabalhar numa empresa, já trabalhei na Itália, já trabalhei em Londres, já estudei nos Estados Unidos. Trabalhar aqui no Brasil, para mim, é relativamente normal, ou seja, é totalmente normal. E a adaptação foi um pouco mais difícil 20 anos atrás, mas, enfim, depois de um tempo, enfim, já me sinto em casa há muitos anos. O desafio é continuar se superando daqui para frente, pois deixamos em 2023 de grandes sucessos, 2024 tem que se fazer mais. Então eu diria que esse é o grande desafio que eu como executivo em TIM Brasil vai encarar, ou seja, se superar em 24 e deixar 23, que já foi um ano recorde, um ano que, enfim, é menor recorde, para 24 vai ser melhor. Sobre a compra da Oi, que começou lá em dezembro de 2020. A empresa foi leiloada e a TIM desembolsou a maior parte, foram 7,3 bilhões, ficando com 40% dos clientes de telefonia móvel da parte da Oi. Por que foi importante estrategicamente para a TIM essa aquisição da Oi? O que nós compramos de estratégico dos ativos da Oi foi essencialmente um espectro que a gente não tinha. Então, na medida que a gente estava atrás dos nossos competidores, hoje em dia nós temos mais espectro por cliente que os nossos competidores. Então, essa é uma vantagem importante para a qualidade do serviço que nós ofertamos ao nosso cliente para o investimento que é menos intenso na infraestrutura, porque nós temos um espectro a mais que antes não tínhamos. Griselli, na parte de internet residencial, a TIM ainda está abaixo dos outros players aí do mercado. Como é que você vê esse mercado de internet fixa para os próximos anos e como é que a TIM vai se posicionar perante isso? Nós hoje temos 2% de market share e temos uma operação pequena e bonitinha que se chama TIM Ultra e 2% claramente muito pequeno versus o que a gente poderia almejar, só que nós temos um interesse relativamente reduzido a acelerar o nosso crescimento em um mercado que hoje não é atrativo. E por quê? Porque a dinâmica competitiva é muito no preço e na nossa estratégia é mais na qualidade. Então, é necessário que o setor se consolide e, na medida que o setor se consolide, a gente pode buscar oportunidades de crescimento em um momento mais saudável. Então, vamos esperar tempos melhores. Então, o posicionamento da TIM agora é manter do jeito que está, pelo menos nessa questão da internet fixa. Sim. Recentemente, a Anatel permitiu uma redução de 70% nas lojas físicas. Então, a gente não vai mais ver tanta loja física por aí das empresas de telefonia. A TIM pretende fechar muitas lojas? Não vamos fechar a loja. Independentemente das indicações da Anatel, muitos clientes, em particular de algumas faixas, de algum segmento, gostam de ir na loja. Então, aí... Sente a necessidade de estar perto. O que vai crescer? O e-commerce, que aí vai ficar mais importante no futuro, mas a gente não está vendo um redimensionamento relevante da nossa capilaridade física. Alberto, um problema atual são as operadoras ali, telemarketing, muitos usuários que reclamam de ligações, perturbam e tudo mais. Como é que a TIM pretende fazer para reduzir esse impacto, para gerar menos reclamações
nesse quesito? Telemarketing, ligações inoportunas? Para nós, inclusive, isso é um tema bastante, digamos assim, negativo, porque o que acontece? Essas empresas usam arco de numerações que são disponíveis e implementam práticas que são, digamos assim, em vários momentos ou para várias situações, não graditas aos clientes. Aí que acontece? O regulador, e nós estamos já implementando um conjunto de medidas que ajuda os clientes a reconhecer que aquele telefonema é um telefonema de uma determinada natureza, tipo telemarketing, porque tem um arco de numeração específico. Os senhores têm medo que isso possa impactar o número de clientes, essas ligações inoportunas, a pessoa ficar ali, eu disse, não quero mais essa operadora, está me perturbando demais? Então, não nesse ponto, a gente que vê, tem alguns indicadores de nível de, digamos assim, de problema que isso causa, tipo Anatel. Então a gente vê que, enfim, tem um valor, mas não está aumentando. Aliás, está diminuindo. Pode diminuir mais? Sim, esse é o nosso objetivo, mas enfim, com news que não está subindo. A tendência é que a inteligência artificial seja cada vez mais usada pela TIM nesse atendimento ao cliente? Sim, a inteligência artificial é uma tecnologia nova, então a gente está experimentando em várias frentes da empresa, uma delas é o atendimento ao cliente, e a nossa ideia é justamente utilizar mais para aumentar a produtividade, se lembra lá da margem de 50%, e aumentar o NPS do cliente, ou seja, o nível de satisfação dos clientes. Quando você considera uma empresa como a nossa, nós temos 60 milhões de clientes. Todo mundo usa aquele serviço todo o tempo. Vai dormir com o celular do lado, acorda com o celular do lado. É claro que de vez em quando temos algum problema. A TIM está com a marca em vários festivais, anunciou investimento esse ano já. Rock in Rio, Festival de Salvador, o TIM Music Noites Cariocas. Qual a importância para a TIM de investir nesses projetos culturais? Então, os projetos culturais sempre se liga àquele tema de liberdade como valor da empresa. Então, a música foi escolhida justamente porque essa música representa inclusão, diversidade, liberdade. Tem uma mistura bastante rica de diferenças. Então, é daí que nasce essa associação. E, de fato, tangibiliza uma relação da marca mais emocional com esses valores. A gente tem Rock in Rio esse ano, um festival imenso em setembro. O que vai ter de novidade? Já dá para adiantar alguma coisa? O que vocês pretendem investir? Que experiência vai ser essa do consumidor, né, TIM? Queremos tornar a versão de 2 anos atrás obsoleta. Então, aí vai ter bastante inovação. Tem também que são os 40 anos de Rock in Rio, então tem uma história rica do lado dele. E juntando essa riqueza do festival com a nossa tecnologia, queremos justamente proporcionar uma experiência diferente para os clientes nossos. Alberto, em fevereiro a Anatel autorizou as operadoras a bloquearem os aparelhos de celular que ficassem no chamado roaming permanente ali por mais de 90 dias no período de 1 ano. Significa que quem tiver DDD ali de um estado diferente, esteja operando em outro lugar, vai ter o seu telefone bloqueado pela empresa. A TIM pretende exercer esse direito concedido pela Anatel? Pretendemos sim. Aliás, fomos nós que fomos pedindo para o regulador se posicionar sobre um tema que de fato é uma sorta de burlar as regras. É por isso que depois a Anatel entrou se posicionando dessa forma. Então nós pretendemos cortar, sim, que está utilizando o roaming permanente. É algo que nós estamos pedindo há tempo e foi bom o regulador ter catado essa exigência do nosso lado e vamos cortar. E tem algum prazo, Alberto, para que isso aconteça? Já está acontecendo? Nós já estamos medindo. Então, na medida que agora a regulamentação saiu, a gente vai começar a operar. Alberto, agradeço você pela nossa entrevista. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. E para você que acompanhou a gente aqui até o final, obrigada pela participação aqui no Bússola Executiva. Até a próxima edição. Tchau, tchau.